Olá, esta é a questão 149 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema da questão é mediana. Antes de resolver a questão, gostaria que você se inscrevesse, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais, e caso queira divulgar esse conteúdo para as pessoas interessadas nos temas de matemática do Enem, divulgue, use a parte de comentários aí caso tenha dúvida, e aí ajuda o canal a crescer e também as pessoas a terem acesso a esses temas de matemática do Enem 2022. Bom, a questão 149 diz o seguinte: uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma UBS, Unidade Básica de Saúde, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existentes na região sobre sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Então a tabela diz o seguinte: número de famílias e a frequência, tá? Então, o número de famílias que não tem nenhuma criança, 0 crianças, são 100 famílias. O número de número de famílias que tem uma só, são 400 famílias. Número de famílias que tem 2 crianças são 200, 3 crianças 150, 4 crianças 100 e 5 crianças 50 famílias. E a pergunta é: o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... Aí está lá as alternativas. Bom, primeiro nós vamos ter que saber aqui quantas famílias tem no total para a gente poder calcular a mediana. E aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho como que vai ser a organização, porque não vai dar, perceba que muitas famílias, não vai dar para a gente fazer a organização inteira aí para poder colocar em ordem crescente, são muitos dados. Então vamos ver aqui, primeiro o número de famílias, são 100, aqui dá 500 famílias, 700 famílias, certo? 850, 950, 1000. Então nós temos 1000 famílias, tá? E aí a mediana vai ser o número que separa em 2 grupos, ou seja, 500 antes e 500 depois. Como a gente usou 500 como referência, vamos imaginar que a gente tem aí essa quantidade de famílias, então a mediana, como é a quantidade par, vai ser a média dos termos centrais. E quais são os termos centrais? Seria a posição 500 e o próximo consecutivo, 501. Que seria o valor que estaria no meio, e aí a gente tem que fazer a média de 2 números, a gente vai dividir por 2, ou seja, nós vamos ter que achar a posição 500 e a posição 501. Como que nós vamos fazer isso? E é o número de famílias aqui, tá? Não é a frequência, é o número de famílias, foi bem claro no exercício, número de crianças por família. Então aqui, primeiro, nós vamos somar esses dois camaradas aqui, 100 mais 400 dá 500. Então a gente já achou qual é a posição 500, que seria o 1, certo? Então seria 0, um monte de quantidade, a posição 500 é isso. E aí o 501 já estaria na faixa de baixo, teria na faixa de baixo aqui, que seria o número 2, que é o número de crianças por família. Então, substituindo os valores aqui, nós vamos ter o seguinte, 1 mais 2, certo? Dividido por 2. Então a posição 500 e a posição 501. 1 mais 2 costuma dar 3. 3 dividido aqui por 2, eu vou encontrar a mediana aqui, tranquilo e fácil, 3 dividido por 2 dá 1,5 ou 1,5. Então a alternativa correta para esse exercício é a alternativa B, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, a gente se vê na próxima, um abraço a todos, até!